Alô pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu vou falar novamente sobre o Quarteto Fantástico. A gente teve uma live, né, aqui no canal na sexta-feira sobre o Quarteto Fantástico. Depois aí no final do vídeo vai estar o card para essa live, onde a gente fala sobre toda a história do Quarteto Fantástico, nos quadrinhos, nas animações e nos filmes. Teve um outro vídeo aqui sobre o Quarteto Fantástico, onde eu apresento o número 1 do Quarteto Fantástico. E entre hoje e amanhã vai subir um outro vídeo aonde eu apresento quadrinhos em que o Galactus chega na Terra, o primeiro quadrinho sobre o Galactus. E tem também um vídeo sobre os Supremos, quando o que é Pesadelo Supremo, quando o Galactus chega na Terra no universo alternativo da Marvel, né, dos Supremos, e que o Quarteto Fantástico também tem que enfrentar esse Galactus junto com todos os heróis daquele universo, que é uma das versões mais interessantes do Galactus, né, o Galactus apresentado como uma máquina de von Neumann. Nesse vídeo em específico eu vou falar com vocês então hoje sobre as minhas impressões sobre o filme, tentando aqui dar o mínimo possível de spoilers. Primeiro, as interpretações. O Pedro Pascal está excelente como Reed Richards e todos os outros atores estão muito bem nas suas interpretações como os membros do Quarteto Fantástico. Mas o central ali mesmo é o Pedro Pascal, que é um ator fenomenal e ele carrega muito bem o personagem do Reed Richards. E isso faz toda a diferença, por exemplo, com os dois primeiros filmes do quarteto lá dos anos 2000, aonde justamente o ator que interpretava o Reed Richards e a própria constituição, porque eu sempre penso que não é apenas o ator, mas como o personagem é escrito para o ator, também não era um Reed Richards que convencia enquanto líder, né, do Quarteto Fantástico, né, e enquanto chefe de família. Aquele Reed Richards não convencia. O Reed Richards do Pedro Pascal, ele convence nas duas coisas, tanto como líder de uma equipe de super-herói, como um chefe de família. Isso é importantíssimo para o Quarteto Fantástico. E os outros personagens também estão ótimos. A Sue Storm está muito bem, tá? E tem uma cena magnífica com a Sue Storm, mostrando todo o poder que a Sue tem, né? E ela acaba sendo o membro mais poderoso do Quarteto Fantástico. O Coisa está excelente ali, mostrando ele como o tio ali da família. Então Coisa tem toda uma dinâmica de ser alguém que se relaciona com as crianças, de ser aquele que mais se relaciona com a comunidade, aquele que é o mais simples entre eles, né? Aquele que, apesar dele ao mesmo tempo ser o único que não vira humano, o filme mostra como ele é o mais humano de todos, como ele é aquele que continua vivendo uma vida que é uma vida do cotidiano, né? O quanto coisa está ali presente no cotidiano. Porque o Red está preso no laboratório, isolado, né, do mundo. O John tem aquela questão de ser mais popstar, ainda que não exagerado, que nem naqueles dois primeiros filmes também. Ele, em nenhum momento ele está exagerado. Ele é também apresentado como um cientista, em nenhum momento ele está ali exagerado naquele papel cômico que ele teve que foi dado ao personagem nos dois primeiros filmes, e que tem até uma animação ali nos anos 2000 que exagera muito. Até ontem, a hora que terminou o filme, que eu cheguei do cinema, eu coloquei um capítulo daquela animação dos anos 2000 também para assistir, e a minha filha, que tem 13 anos, ela, nossa, mas esse personagem é muito bobo, né? Nem parece o do filme. E realmente, porque aquele tanto o dos dois primeiros filmes, né, ali, e interpretado pelo mesmo ator do Capitão América, como a animação apresentava um Johnny que era muito bobo e que não é o mesmo Johnny que a gente está vendo agora no novo filme do Quarteto Fantástico. Então
Então isso é muito bom também para o filme. Ele afastou daquele personagem que era um personagem cômico, mas era um personagem cômico que era um personagem que não é que ele dava um alívio cômico, é que ele fazia o papel quase de um bobo da corte. É o contrário. Tem um momento cômico ali com o Johnny, com coisa, mas não chega a ser aquela coisa mais patética daqueles dois primeiros filmes. Então, é, então nesse filme a gente vê que eles buscaram realmente trazer os personagens dos quadrinhos, e não fazer com que nenhum deles seja estereotipado. Serem pessoas reais mesmo. Nenhum deles serem demasiadamente estereotipados. Então, o Joseph Quinn faz uma interpretação muito melhor do Tocha Humana do que o Chris Evans fazia. E não é uma questão, eu volto a dizer, não é sempre a questão só do ator, tá? É a questão também de como o personagem é escrito para o ator. Não é sempre, não é só o ator. Eu sempre falo aqui que eu considero o Brandon Holt como um excelente Superman, mas com que ele tem o perfil para ser, por exemplo, o Superman, mais que o roteiro do filme do Superman, né, que foi entregue para ele, era um roteiro ruim. E isso fez com que o personagem não fosse muito desenvolvido com a capacidade realmente de chamar a atenção e levou o filme ao fracasso. Mas voltando então ao Quarteto Fantástico. Então, as interpretações estão excelentes. O cenário. O cenário é um cenário retrofuturista, daqueles anos dos anos 60, né, de quando surgiu o próprio Quarteto Fantástico, que é de 61, mas é um cenário de 61, como se esse cenário, como se realmente tivesse surgido ali o Quarteto Fantástico e você tivesse um desenvolvimento da ciência nos anos 60, capitaneada pelo Reed Richards, que fosse muito além daquela que realmente houve. Então você cria um cenário retrofuturista. E eu gostei muito desse cenário, acho que é uma das coisas mais espetaculares do filme. Sabe, eu tenho aqui, inclusive, edições de livros dos anos 50, 60, do Arthur C. Clarke, de como o Arthur C. Clarke, o Von Braun, de como esse pessoal imaginava a corrida espacial, imaginava um mundo ali nos anos 60 com a corrida espacial. Sabe aquele futuro que nunca ocorreu? E quando a gente olha assim aquelas estações espaciais, lógico que ali não tem tanta coisa de espaço, mas no cotidiano mesmo. Mas como o mundo cotidiano vai mudando com, com as mudanças que o Quarteto Fantástico insere neste mundo. Então é um mundo diferente. Não é a Terra dos anos 60, é uma outra Terra dos anos 60, porque ela é uma Terra mudada pela ciência do Quarteto Fantástico. E isso é muito interessante, porque até a população ela meio que compreende o que é o que é aquela ciência, ainda que pareça uma coisa meio mágica, ela meio que compreende. Então é bem interessante esse retrofuturismo que é apresentado ali. Eu acho que uma das coisas mais fascinantes desse filme é a fotografia. Eu não me admiraria se esse filme não ganhasse um Oscar lá de fotografia ou algo do tipo, porque realmente tem uma fotografia belíssima do cotidiano mesmo das pessoas. E isso é outra coisa interessante do filme, porque gibis de super-heróis, histórias de super-heróis, quadrinhos de super-heróis, tendem a viver num eterno presente. Então isso acontece mesmo nos quadrinhos. Você tem ali o Homem de Ferro, você tem o Quarteto Fantástico, tudo isso, mas a tecnologia que a maioria das pessoas usam é a mesma que a gente usa sem ter esses personagens. Essa problemática é até apresentada ali no primeiro filme do Homem de Ferro, quando a gente vê no finalzinho vários países tentando desenvolver armaduras semelhantes à do Homem de Ferro, e depois eles esquecem dessa problemática. Mas é lógico, gente, que num mundo em que existisse o Quarteto Fantástico, em que existisse o carro voador do Quarteto Fantástico, e que existisse a armadura do Homem de Ferro,
a tecnologia também, inclusive a tecnologia cotidiana, ela sofreria modificações. Porque logo outras nações, outros países, outros grupos tentariam desenvolver tecnologia semelhante e isso acabaria ocorrendo. Porque é assim no mundo real. Os Estados Unidos construíram uma bomba atômica em 1945, nos anos 50 a União Soviética já conseguiu a dela. E quando a gente pega a corrida espacial, vê como que tudo que foi criado na corrida espacial, com o tempo foi chegando em forma de micro-ondas e outras coisas na nossa vida cotidiana. Então, os avanços tecnológicos mudam a vida cotidiana. Muitas vezes não é apresentado nos quadrinhos. Então, o Quarteto Fantástico tem toda aquela tecnologia enorme, mas as pessoas no mundo cotidiano não têm. Isso é irreal. E esse filme, ele já apresenta que essa tecnologia, ela com o tempo vai chegando no mundo cotidiano. E isso é muito bom nesse filme, essa apresentação. Bom, sobre o vilão, todo mundo sabe que é o Galactus e que a surfista prateada, no caso, não é o Norrin Reed, mas é a Shalla-Bal, que é a surfista prateada, que a história a gente conhece, né, de quadrinhos e tudo mais, que ela se torna o arauto do Galactus para impedir que o planeta dela seja consumido. E aí o Galactus tá consumindo mundos e tá vindo para a Terra. E o Quarteto Fantástico vai ter que enfrentar então o Galactus. Então, a nave do Galactus é algo bem interessante, tá? Porque ela é apresentada assim, ao mesmo tempo que ela é apresentada como como é mesmo a nave do Galactus, tanto nos quadrinhos como no final da animação dos Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, com aquela grandiosidade, né? Porque a nave é gigantesca. Ao mesmo tempo, ela é apresentada como algo mais rústico, sabe? Como uma tecnologia mais rústica, assim. Não é uma tecnologia muito refinada, como a do próprio Quarteto Fantástico. Ela é apresentada como uma tecnologia mais rústica, isso é bem interessante, né? Parece que assim não há muita... É uma nave tipo os anos 60 mesmo, assim, mas assim, não é uma nave refinada tanto tecnologicamente, é apresentado como um negócio bem rústico. Então, é bem interessante, mas ao mesmo tempo gigantesca. É apresentado a forma com que ele consome os planetas e tudo mais, então muito bom. E o Galactus em si ficou muito bem feito. Realmente, apesar de ser um cara gigantesco, né, com um balde na cabeça, né, ele causa medo. Ele realmente causa medo. Então, isso é interessante. Eles conseguiram fazer o personagem com que toda a grandiosidade do personagem, né, seja revelado ali, quando nas interações dele com o Quarteto Fantástico e principalmente na interação dele quando ele chega no planeta Terra. E bom, né, os easter eggs, tem muito easter eggs, muito. Inclusive uma cena que, para quem conhece e quem não conhece pode assistir o vídeo aqui do que nós fizemos da apresentação da análise do Fantastic Four número 1, que vai estar inclusive no vídeo, tem a capa, tem uma cena que aparece a capa de Fantastic Four número 1. E as cenas iniciais deste Quarteto Fantástico me faz lembrar muito o Watchmen, né, que é um filme de super-herói que muita gente critica, mas é um filme de super-herói que eu gosto muito, principalmente as cenas iniciais. E esse Quarteto Fantástico também, porque consegue condensar toda uma grande história ali em alguns momentos da cena, que faz você conhecer toda a história daquele universo. Isso é bem contado também na cena inicial ali do Quarteto Fantástico. Olha, então a minha avaliação geral do filme é que é um filme excelente. Eu não costumo aqui ficar dando nota de 1 a 10, nada disso, mas eu vejo que a Marvel ali
consegue recolocar a primeira família com o melhor filme que já teve da primeira família da Marvel. Com o melhor filme, realmente. Ele é muito superior aos 4 filmes anteriores, né? O dos anos 90 a gente nem conta, porque ele nem saiu, mas o dos outros 3, né? Ele é muito superior ao dos outros 3. E não estou falando só de efeitos especiais, lógico que de efeitos especiais também, mas também da narrativa que é contada, de como o Quarteto Fantástico é apresentado. O Quarteto Fantástico ele é apresentado na história como aquele grupo que é realmente amado pela população. Então vale a pena assistir no cinema, ver toda a grandiosidade da nave do Galactus e do Galactus na tela grande. E se você é fã do Quarteto Fantástico, não vai se decepcionar. Eu não me decepcionei, eu gosto muito dos quadrinhos do Quarteto Fantástico, daquela pegada de ficção científica, de ir para outros mundos, etc. E eu espero, né, que esse cenário do Quarteto Fantástico ele continue e que o Quarteto Fantástico continue, que essa equipe do Quarteto Fantástico tenha outros filmes. É apresentado ali alguns daqueles inimigos mais cara, aqui tem cara, digamos assim, caracteral, né, mas do Quarteto Fantástico, como o Homem Topeira, tudo mais, mas a gente sabe que o Quarteto Fantástico tem uma galeria de inimigos muito interessante para ser explorado, né? Inclusive o próprio Doutor Destino para ser explorado, que é um dos grandes vilões da Marvel e que dá para fazer excelentes filmes com a primeira família. E esse filme já começa realmente muito, mas muito bem feito mesmo, muito bom, muito com uma narrativa muito bem contada. Eu recomendo então que vocês assistam esse filme. E quem já assistiu, né, a caixa de diálogo está aí embaixo, né, nos comentários. Comentem o que vocês acharam do filme, o que gostaram ou não. Quando for colocar algum spoiler, muito spoiler, aí avisa, né, que vai ter o spoiler. E vamos conversar aí sobre este novo filme do Quarteto Fantástico, que foi uma grata surpresa depois desses filmes mais fraquinhos que a Marvel estava apresentando. Mas talvez justamente é uma grata surpresa porque é indo para um outro cenário, uma outra equipe, um outro mundo que precisava ali ser explorado. Tá? O que nos leva então a entender que do universo Marvel tradicional talvez já tenha dado tudo o que podia dar, né, ali no cinema, aqui do Em Volta dos Vingadores ali, que está na hora de fazer o reboot. E está na hora de começar de novo, né, de fazer o reboot. Porque esse filme do Quarteto Fantástico acontece em outra terra, em outro universo, ele retoma a grandiosidade, por exemplo, daquele primeiro filme dos Vingadores, que quando iniciou ali o primeiro quando iniciou a segunda fase, né, do universo Marvel. A primeira fase foi de apresentação dos personagens. Então você tem ali aquela grandiosidade lá daquele primeiro filme dos Vingadores. E vou dizer, no meu caso, eu acho que ele disputa com aquele primeiro filme dos Vingadores entre os melhores filmes da Marvel. É lógico que vai ter também os 2 filmes que vão dar quase 6 horas, né? O Vingador 3 e 4, né? Mas aí ali você tem também uma super mega produção envolvendo tantos heróis e tudo mais. Mas em matéria de filmes de equipes menores e tudo mais, ele disputa ali com o primeiro Vingador como um dos melhores filmes da Marvel. Então é isso, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, faça comentários e vamos conversar aqui na caixa de comentários do canal. E aí, você também gostou desse filme? Também está entusiasmado com essa nova família da Marvel sendo apresentada? E também, né, comentem aqueles pontos negativos que vocês tenham visto aí no filme. Sinceramente, assim, não vi assim grandes pontos negativos assim.
sobre o filme. Talvez assim, o fato da Marvel ter revelado no trailer do filme, né, qual que era o grande objetivo do Galactus, não tenha sido algo muito interessante. Mas isso é algo que foi uma escolha deles, tá? Ma- Mas, e tem uma solução, gente, ali, que eu já ia esquecendo. A solução, quando vocês assistirem o filme, a solução do Red Richards para escapar do Galactus, essa solução aparece em Per Rodan, viu? Para quem é fã de Per Rodan, a solução que o Red Richards tem ali para escapar do Galactus, os fãs de Per Rodan já viram. Só essa dica aí.